agora, porque isso aqui vai ficar gravado no YouTube para vocês, meus amigos, curtirem à vontade. E vamos falar o ensino da guitarra em tempos de internet. E eu convidei esses dois caras aqui que moram no meu coração, porque eles fazem parte, posso dizer, do alicerce, né, do meu ensino de guitarra. São hoje grandes amigos, mas já foram professores de guitarra na minha formação. Sou muito grato a isso. Eu tenho hoje aqui Joey Mograbi, meu primeiro professor, assim, Wesley César, o famoso Lely, que também foi um dos primeiros professores do primeiro IGT. Do primeiro IGT, que, quando ele ainda era num outro endereço lá na República do Líbano. Na República do Líbano. Bom demais, sejam muito bem-vindos os dois. Valeu, Rafinha. Vamos falar de guitarra. Obrigado pelo convite. Valeu. Pô, eu que agradeço. Obrigadão, uma honra. Pode crer. Pô, muito se fala aqui de guitarra, mas tem muita coisa que não muda, né? Na realidade do músico, mas tem muita coisa que muda, mulheres, porque somos de gerações, né? São muitas gerações que passam por aqui. Eu posso dizer que vocês são de uma geração anterior à minha. Apesar de que agora, com o tempo, parece que é a mesma, né? Essa é a verdade. Mas... Então, você andou, a gente também. Então. Vamos. Mas é isso. Então, nós vamos falar de todas essas transformações que a guitarra e o ensino de guitarra aconteceram no Brasil, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Valeu. Rafael. Super obrigado mesmo. Pô, cara, Quem começa? Eu tava pensando em colocar uma coisa que o Lely vai concordar, que acho legal vocês ouvirem, que estudar guitarra tá tudo certo, você viver de guitarra tá tudo certo, você tocar bem guitarra tá tudo certo, e a internet, depois da pandemia, foi uma salvação. Não sei se eu vou passar uma ideia para vocês. Então, todos nós, né, quando rolou aquele boom da Covid... Boom da Covid, né? A gente se falou no telefone, o Rafa, e todos nós conhecemos, né, por exemplo, engenheiros, advogados e médicos que cagaram de medo, né, naquela época, e a gente com uma guitarra pendurada na mão. E aí queria falar que tá tudo certo, que a internet viabilizou você fazer tudo certinho, ganhar uma grana, tocar bem, e com grana... Você dando aula legal nas opções que você tem na internet, que o Lely tá, eu também, você vai ganhar grana estudando. Para você dar uma boa aula legal, você tem que estudar, o aluno tem que estudar, assim por diante. É uma engrenagem muito interessante. Não sei o que você acha, Lely. Não, então, o que eu acho? Eu tenho que ser sincero, né? Sim. Pô, por favor. Né? Sim. Tem que ser sincero. Aliás, Pra ser sincero, eu não espero de você. Vamos lá. Tem os dois lados, lado bom e lado ruim. Porque Ok. nós somos do século XX. Sim. Então, nós sentimos a diferença. Eu já concordo. Quem nasce sim. agora não sente diferença nenhuma, porque o cara está nascendo agora. Você imagina um menino que já nasce no computador, para ele a internet é a A verdade. realidade é aquela. Né? O século XXI entra com a internet. Sim. Verdade. Século XX não, tem internet, cara. Boa. Mas é por isso que eu te chamei vocês dois aqui. A Pra dar realidade era outra. A gente vai Era o mundo debater. real, era o mundo real. Tá certo, mas tá muito certo. Olha, o papo hoje promete. Então, e vamos lá. A gente estava falando que a gente é do século XX. Nós vivemos Isso. a transição. Né? A diferença de quem, que o Lely colocou, né? De quem nasceu mais pra cá, já ambientado na internet, e dos caras que estão mais preocupados é quem veio antes da internet e acha que a internet não é um bom caminho para viver de guitarra, mas é um bom caminho. Sim. Alguma coisa Tem muita concorrência, né? Mas, eu não me encontro. Pode atender. mas, Rafael, uma coisa que eu queria falar, porque eu acho que essa é uma coisa notória, eu acho que vocês vão concordar comigo, eu presumo. Eu presumo que vocês vão concordar comigo. Provavelmente, Então provavelmente. Porque é o seguinte, olha, veja bem, por exemplo, na década de 90, nós gravávamos videoaula. Yeah. Eu, Moza, MPO. Faiz, nós somos pioneiros de videoaula no Brasil. Verdade. Certo? E VHS, né? Isso. Betamax, né? Putz. Sim. Tá louco. Bom, legal. Tudo bem. Aquela era a nossa referência. Quem queria estudar guitarra de forma online, EAD, né? EAD, já era EAD. EAD é ensino À distância. É Ensino à verdade. distância. Quem quisesse, tinha que comprar nossos vídeos. Então, a gente era referência, estávamos confortáveis. Você tem uma- Vocês eram parentes? pioneiros. Pioneiros, nisso. estávamos Tinha até uma confortáveis. extensão disso. Eu Eu fazia tenho o EAD. 7. Tenho 7 vídeos.
Uau. que tinha a época do Orkut, e por causa dos videoaulas, eu dava aula por e-mail. Você dava aula por e-mail? Homem. Aula Não, por e-mail. Mas eu tô Como falando é que era, antes de Tim? chegar à internet. Aula por e-mail. Então, por exemplo, o cara comprava videoaula, queria focar mais em algumas coisas abordadas da saquei. videoaula. Ah, daí ele... Tá. E aí, Isso o nos que anos acontece? Aí, é uma coisa interessante, talvez, não sei o que o Lely acha. Aí eu pegava um Word lá, montava o nome do cara, o que ele queria, onde ele estava, ia gravando MP3, fazendo PDF, ia salvando. Ah, era áudio e escrito. E texto. Isso. E depois de 3 anos por e-mail, estamos falando dos anos 90, né? Depois de uns 3 anos por e-mail, 4 anos por e-mail, eu tinha um monte de MP, que eu uso até hoje. Olha Porque só. o nome das escalas não mudou, né? Os exercícios. Exatamente. Tem até hoje. Então, aí só para completar o que eu estava falando. Aí entra século XXI, né? Aí vem o YouTube 2005, zera tudo e começa tudo de novo. Só que aí com uma nova galera. É então, verdade, é. quem foi aluno do seu aluno, hoje é o cara que lidera lá. É verdade. Então, nós estávamos numa posição confortável lá e agora a gente tem que sair na corrida e no mano a mano com essa galerinha nova, entendeu? Quer mas dizer, você entende? Porque é concorrência de mercado. Mas é o assim, mercado né? que concorre, não é assim? Mas eu Não é acho- verdade? O ensino de guitarra em si, os materiais básicos são os mesmos, né? Porque o sistema musical não mudou. O sistema musical ocidental está baseado no relógio, né? No círculo das quintas. Tudo que a gente toca está no relógio. 12 horas do dia, 12 horas da noite, até tudo aqui, tudo 12. Então, é o mesmo sistema. Então, todas as músicas que a gente vai tocar ou vai ensinar é o que já se ensinava nos séculos anteriores, porque a turma, você sabe que você estudou, você fez regência, tudo que a gente faz até hoje já foi feito lá atrás, né, no barroco, no classicismo. Os elementos musicais Os não elementos mudaram, estão né? esgotados. Isso. O sistema tonal está esgotado desde o final do século XIX. Sabe o que é isso? Sim. Sistema tonal. Sim. E o modal tem 1.500 anos. Desde o Papa Gregório. Como que alguém vai fazer alguma coisa nova num sistema esgotado? Então, nesse sentido, é mais fácil, né, ensinar. Mais fácil. Porque você está ensinando o óbvio, né? Que Ah, tá. tem Porque jeito. já tá... Agora, as metodologias de ensino é que podem variar Isso de que eu ia professor para falar. Boa, professor. isso é interessante. Isso que eu A ia falar. maneira de abordar. A magia, né? A magia tá como é que você ensina. Porque você pega na internet hoje, todo mundo está falando as mesmas coisas, mas às vezes de maneiras diferentes. Só isso. E é Isso um que pouco muda. assim, não sei se o Lely concorda, com todo respeito assim, é uma informação desorganizada. Sim, com certeza. Então não tem é você curadoria. estudar, né? Não é você fazer um curso. Que na Udemy, na Hotmart, né? Onde ele tem os cursos, onde eu tenho o curso, você não tem lá a primeira aula, segunda aula. O cara mora em Portugal e manda para mim a dúvida lá. Isso, Olha, não exatamente. entendi esse dedo 2 ali. Você responde no WhatsApp. É imediato. Então, isso tudo é muito, muito forte. E as plataformas, elas cobram muito pouco de cada mensalidade. Então, a gente está cercado de boas notícias. Isso é muito importante, cercado de boas notícias. O problema do YouTube, né? A gente sempre fala isso. O problema do YouTube é que não tem curadoria. Então, o cara que aprende no YouTube, ele aprende às avessas, né? Ele aprende de trás para frente. Chega a né? ser perigoso. Chega a ser perigoso. E aí pode aprender errado. Eu concordo com essa ideia e vou até colocar aqui um resuminho. Que é o seguinte, galera. O professor, a figura do professor, é esse curador que eles estão dizendo. O curador é o cara que vai ajudar a organizar esse monte de informação que você vai ser bombardeado. Com certeza. O professor vai entender a sua necessidade, né? Suas expectativas. Vamos priorizar isso agora, isso aqui deixa para depois. Eu lembro que demorou muito para mim, talvez para a maioria dos músicos, mas demorou muito para fazer sentido as coisas que eu aprendi, especialmente no que era no âmbito teórico. Porque tem uma guerra que ela é empírica, que ela é intuitiva, você tira a música, você tenta entender, o professor te passa uma escala, você vai sacando. Aí você vai aprendendo coisas, elementos, seja teórico ou tal, que demora para aquilo fazer parte de um ecossistema, de um organograma. Muito. Sim. Na nossa cabeça fica tudo muito confuso. Isso. Aonde que o Pozzoli se relaciona com o Iron Maiden? Exatamente. A minha dúvida é essa, porque eu fazia conservatório tradicional uma época.
E ficava lá, tá, legal pra caralho. Mas aonde que isso vai me levar pro Iron Maiden, entendeu? Então essa demora pra você criar essas conexões. Posso dar um toque aqui que é fundamental? Por exemplo, primeira série do Pozzoli. Já sabe de cor. Não. A gente trabalha isso há décadas. Ó, primeira série do Pozzoli. Tá com ela na cabeça? Eu lembro. De cabeça. 2x4, 3x4, 4x4. Compassos simples mais comuns, ok? Certo. Vai lá embaixo, num dos exemplos, lá embaixo, um dos últimos exemplos, tem um compasso que é tudo em colcheia. Sabe que célula rítmica é essa? Que padrão é esse? Não. É a história do rock. O É rock mesmo, é colcheado, pô. Ah, O rock and roll começa na colcheia. Ou ele é colcheado ou ele é tercinado. Aí é a oitava série do Pozzoli. Então, esse é um princípio. Você quer ensinar rock, parte rítmica do rock? Tá aí, ó, bicho. Tá lá, velho. Tá vendo? Você deu um exemplo prático. Eu lá na minha confusão adolescente, sem saber qual a relação entre o Pozzoli e o Iron Maiden, essa já serviria uma explicação. Pô, olha aqui, ó, o Iron Maiden é isso aqui, antes do Iron Maiden veio o rock tal, e parari, toca. Tá aqui, ó, pra 2x4. E essas coisas começam a fazer sentido. Ou seja, é importante, eu acho que é muito importante ter um professor. Apesar de ter muita informação disponível, eu acho que encurta muito o caminho e acelera muito o processo ter um professor. E outra questão.